Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Gente, olha, conforme prometido, essa é a nossa quarta live. Passamos esse mês de janeiro inteiro falando sobre PEI, plano de ensino individualizado, né? Que é uma ferramenta extremamente importante para a inclusão de crianças atípicas na escola, né? Para que eles consigam seu máximo desempenho e seu máximo desenvolvimento. E tenho tido aí a companhia da Alcione, né, que tem sido incrível essa conversa com ela. Tenho aprendido muito com ela, né, inclusive sobre resiliência. A Alcione é fantástica. Desculpem. E para quem não me conhece, ou me conhece há pouco tempo, eu me chamo Valéria. Gente, me deu uma tosse. Eu me chamo Valéria. Sou neuropsicopedagoga. Engasgada, literalmente. Sou neuropsicopedagoga, como eu estava dizendo. Psicomotricista, aqui do Espaço Crescer, Aprendizagem e Desenvolvimento. E vou tomar água assim, Vitor. Vamos começar. Jaqueline já está aqui online, que é a nossa psicóloga, Ana Jaqueline. E o tema da nossa live de hoje, gente, é o PEI. Claro, a gente não vai sair desse tema. A importância do PEI e o envolvimento da família, a importância da família nesse processo de inclusão. Então, deixa eu ver aqui se a Alcione já está online. A Alcione não está online ainda, nem Jaqueline. Deixa eu falar com elas aqui. Jaqueline, eu não estou conseguindo te... Ah, tá aqui, achei. Conseguiu, Jaque? Olá, Flávia, boa noite. Deixa eu ver se a Alcione já entrou aqui. E aí, dona Jaque? Oi, Gente, para quem não conhece, dá para ouvir. Para quem não conhece, vai conhecer agora, né? Jaqueline
É uma das nossas, é uma das nossas sócias aqui da Crescer, né? É uma carinha que vocês não veem constantemente, né? Vocês normalmente veem a minha mesmo. Mas Jaqueline é psicóloga, psicopedagoga. Ela trabalha com. Ah, eu não vou te apresentar, não. Se apresente. Ah, tá certo, então. Boa noite. Eu sou psicóloga na Crescer. Também tenho uma formação em pedagogia, né, em psicopedagogia e educação especial inclusiva. Então, eu tenho uma historinha aí com crianças, né, com dificuldade de aprendizagem e transtornos de aprendizagem também, né? E nessa caminhada de mãe de quatro, né? Tenho um pouquinho de experiência e tenho muito interesse em aprender mais, né, sobre o desenvolvimento infantil. Sempre foi a minha paixão. Tenho algumas experiências como psicóloga escolar também, né, em escolas e creches também. E a minha trajetória é sempre estudar mais para contribuir, né, com o meu trabalho profissional. E é Então, isso. Jaque, gente, ela é essa tranquilidade, normalmente. É engraçado que tem gente que diz assim: tu é o 440, Jaqueline é o 420. Isso é por isso que o nosso casamento dá certo. Porque tá tudo na vida é o equilíbrio, né? É, equilibrou. Então, a Alcione me confirmou aqui que ela já tá entrando. Mas, já que, como eu já falei pro pessoal aqui, eu já disse que a nossa live de hoje vai continuar com a temática do PEI, que a gente já vem falando, da importância desse instrumento, sobre avaliação, né? Sobre a responsabilidade, de quem é a responsabilidade. Ó, a Alcione tá aqui, ó. Deixa eu ver se ela entra aqui. Ah, aceitei. Olá! Olha como é bom ficar com essa telinha dividida. Tarde, boa noite. Alcione, acho que tu não conhece Jaqueline. Jaqueline é a nossa psicóloga, né? Não conheço. Pois é, ela já acabou de se Eu já apresentar, conheço né? a Alcione, porque eu acompanho as lives. A Alcione já está famosinha. Hoje, Já. nem me fale, eu brinco com meu filho, eu disse assim, filho, você está famosinho. Ele disse assim, é mesmo. Gente, eu quero só dizer uma coisa para vocês. Acabou de entrar bem aqui na live uma pessoa chamada Artuane Souza. E já começou a sessão emoção, porque a Artuane, ela foi professora da minha filha Nossa, num período muito difícil nosso, né? Que Maria Isabela tinha voltado de uma pneumonia severa e tinha mudado de escola, era no Infantil 3 e a tia Artuane me passava todos os dias um relatório no final do dia, sabe? Então eu tenho a gratidão. Eu falei no nome de Artuane ontem e agora vejo ela aqui na live. Assim, eu tenho uma gratidão imensa pelo cuidado que ela teve com a minha filha. E palavras são. Não tenho. Não tenho. Tenho, olha, temos professores e alunos também, Alcione. Tu olhou aí o comentário? Um aluno teu? Ó, ah, aluno da professora. teve um colega meu que comentou, ele disse assim, eu entrei, te dei boa noite, tu nem viu, eu disse assim, eu não presto atenção, eu não consigo ler as mensagenzinhas. Boa noite. Eu acho que é porque o óculos está precisando mudar e eu não consigo ler o nome dele, mas obrigada, viu?
Eu ia fazer um comentário que Valéria é quase um docinho de coco, né? A pessoa derrete, é uma doçura, é uma lindeza, a gente acaba viciando. E eu acho que a pessoa ter gratidão é uma demonstração de caráter, viu? A pessoa saber ser grata também tem a ver com isso. É muito bonito, a gente não sabe muitas vezes como uma simples informação que um professor passa para o pai já tranquiliza, já conforta esse coração, que é uma questão de segurança, né? Que a gente tem. Exatamente. Eu sentia que a minha filha estava cuidada. Ela me dizia até se ela comeu bem ou se ela comeu mal. Então eu tenho um carinho muito grande por ela. Muito, 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 muito grande. Um respeito imenso pela, não só pela profissional que ela desempenhou um trabalho fantástico, mas pela pessoa que ela é. Então, meninas, vamos falar sobre família, porque aí eu tô com a psicóloga, Dona Jaqueline. Dona Jaqueline, que é psicóloga infantil, trabalha mais com esse público, né? Infantil e infanto-juvenil, né, Jaque? E tô com a família, que é também a professora, a DUSP, é tudo, né? E eu que tô aqui. Isso é verdade. Só fazer uma história rapidinho, sei que não é o objetivo da live, mas essa semana a psicóloga do meu filho queria falar comigo, né? E aí eu pensei, ixi, eu vou levar bronca. Então, quando as pessoas falam em psicólogo, eu já fico assim meio arrepiada, sabe? Porque eu já começo a imaginar tudo de errado que eu estou fazendo. Então, já te colocar essa observação. E aí eu fiquei pensando, o que será que eu estou fazendo de errado? Aí foi que ela veio conversar comigo, era outra coisa, e na minha cabeça ela ia me chamar a atenção, por quê? Eu recebi um relato que o meu filho estava reclamando do som na sala de aula. E eu, uma pessoa muito fofa, disse assim, filho, você vai dizer para a pessoa, por favor, fale baixo que eu não sou surdo. Eu imagino quem tenha dado esse conselho. Aí diz que isso é grosseria. Eu já estou Cara, meu Deus, puxões de orelha. Por que a pessoa não pode desabafar? Então, eu acho que, começando com essa live, eu acho que eu já vou ajudar a psicóloga e fazer essa pergunta nesse sentido, né? Eu acho que nós, famílias atípicas, a gente fica, de certa forma, sempre tentando buscar essa aprovação, muitas vezes, né? Eu acho que a criação dos filhos atualmente, ela é muito carregada de culpa, ela é muito carregada de, como é que eu posso dizer, de muitas avaliações. Eu acho que hoje há uma sobrecarga muito grande no sentido de que parece que existem modelos daquilo que nós temos que ser. E essa maternidade, ela precisa pesar, né? O que a E gente como poderia pesa, fazer? né? E como pesa. Eu acredito, assim, que eu tenho lido bastante, né? Porque a gente também tem que compreender a sociedade como um todo, né? Como ela está estruturada. E hoje a gente tem uma tendência muito grande para alta performance, né? Em todos os sentidos. Então, se tu é um estudante, é te exigido essa alta performance. Se tu é um profissional, é te exigido isso também, né? E nós, como mães, nos exigido mais ainda, né? Uma sobrecarga muito grande, porque ainda tem que ser aquela que dá tempo para a academia, para ter uma vida saudável, acompanhar os filhos, ser uma boa profissional, né? E conduzir os filhos ali com perfeição também, né? Então, isso é exigido demais, e é o tempo todo, né? Então, eu digo assim, Alcione, que não é só a mãe de uma criança atípica, não.
sabe, recebo também nos meus consultórios mães, né, que estão sim preocupadas em como elas estão direcionando, porque a sogra diz isso, a professora diz outra coisa, né? E a gente se depara assim, nós temos sim uma referência, né, de educação que nós recebemos, e muitas das vezes a gente não quer segui-la com tudo, a gente quer melhorar, né? E aí, às vezes, fica-se indeciso de quais valores eu vou, né, acolher para mim, para minha família e para os meus filhos, e quais valores não são mais importantes naquele momento. Então, na verdade uma reflexão enquanto contexto social mesmo, né? E essa busca de aprovação, ela é do ser humano, a criança também se move, né, para buscar ser aprovada. E eu digo assim, que uma criança encorajada, né, ela se sente capaz de fazer muita coisa, né? Mas quando só lhe é apontado os erros, então ela fica mais fraquinha, né? E a gente também é assim, enquanto mãe. Então, assim, psicólogo não é só para puxar a orelha, não. Eu costumo sempre iniciar assim, minha conversa com os pais. Eu sou também uma pessoa que enxergo, né, com gratidão essa busca por esse profissional, né? Então eu digo assim para os meus pais: vocês estão de parabéns, porque vocês oferecem aos filhos de vocês uma coisa que na nossa educação não nos foi ofertada, né? Então estão com o pensamento à frente, né? Que veem sim como é importante essa educação emocional, essa saúde emocional, né? E aí a gente vai dando orientações e estratégias, e não só tudo de uma vez. Às vezes precisa sim ser muitas coisas remodeladas, readaptadas ali naquela rotina. Só que cada um tem o seu tempo. E eu digo assim que o grande feeling do psicólogo é conseguir, né, compreender esse tempo de se falar cada coisa, né? Porque a família também tem que estar preparada, porque senão ela rejeita e aí acaba a terapia e vamos partir para outro, porque o que ele falou não me desagradou, né? E aí a gente não tem o alcance nem daquela família, nem daquela criança. Então a família, ela é um essencial, porque a gente só chega na criança se primeiro a gente chegar nessa família. Eu acho lindo esse teu depoimento, estou pensando aqui, porque eu estava pensando assim em duas coisas. Uma, eu lembrei de um filme, O Vizinho, se eu não me engano, O Vizinho. Ele é um filme tão bonito, tão didático, ele é com Tom Hanks. E ele é a história de uma pessoa que é adorada por todas as crianças e que ele vai ser entrevistada por um jornalista, que ele é extremamente ranzinza e crítico. E na busca de identificar esse personagem, ele vai fazer uma pergunta central: o que é importante no relacionamento com uma criança, né? E aí ele está falando dessa relação da participação familiar. Por que essa pessoa que tinha um programa era tão importante? Aí ele disse assim: porque quando eu estou com uma criança, eu não pergunto o que ela vai ser, eu não estou fazendo um projeto do amanhã. Eu aceito a criança primeiro como ela é, porque ela quer ser acolhida e ela quer ser sustentada pelo que ela é e não pelo que ela poderia. E muitas vezes, e aí estou fazendo essa reflexão, eu acho que quando a gente fala da família atípica e a gente fala de um espaço de convivência que a gente cria com os terapeutas, com uma guarda compartilhada, em alguns casos que a gente faz, existe uma dimensão que eu acho que ela é dessa honestidade de aceitação, né? E quando tu falas assim, não,
Eu sei que o pai ainda não está preparado para escutar isso, porque algumas vezes, assim, algumas coisas que eu me questiono, assim, não, mas isso aqui está na cara, por que que o terapeuta não fala? Por que que esse profissional não alerta esse pai? E aí você me traz uma outra dimensão, né? Muitas vezes a necessidade de haver uma preparação para essa escuta, né, que precisa ser mudada, porque é um processo extremamente difícil e eu acho que para a gente é mais desafiador, porque a gente está ali na rotina das evolutivas, a gente está ali na rotina dos relatórios. Então, não é possível a gente ignorar onde estamos falhando. Não é difícil ignorar, assim, tá ali, né? Mas muitas das vezes você está muito consumido com outras demandas, né? Porque você também não está só ali, vamos dizer, como pai ou como mãe, você também tem outros afazeres. E assim, querendo ou não, essa rotina e a vida do filho, ela tem que também tentar se encaixar com a sua, né? Com os seus afazeres. E aí, querendo ou não, a gente também vai para se comparar, né? Com o filho de fulano, que fulano consegue alcançar ou não. E aí é onde se erra muito, né? Porque cada criança é única, o que dá certo lá na casa de fulano pode não dar certo para mim, né? Então, eu vejo assim que com orientação parental é fundamental o pai entender a dinâmica, se perceber, sabe? Porque depois que ele se percebe ali, aí sim é que vai poder clarear que, se eu mexer aqui, algo diferente, né, pode acontecer no comportamento, né? Porque comportamento é fala, né? Comportamento é comunicação. Então, às vezes a gente isola muito o comportamento. Aí diz assim, mas nunca me disse isso, nunca me falou isso. Mas será que esse comportamento não está querendo dizer, né, que não está legal desse jeito? Então, não é fácil, porque é se colocar em outra perspectiva, né? É sair um pouquinho do convencional e dos afazeres mesmo para refletir sobre aquelas ações, né? E isso, a correria do dia a dia às vezes nem dá, né? Nem dá, consome a gente. Quem não termina o dia super cansado, exausto, né? Pensando assim, eita, eu ainda tinha que fazer isso, né? Então, a gente está muito nessa dinâmica da produtividade. E é difícil E aí, mesmo perceber. eu queria só dar um depoimento rapidinho. Eu acho que tem alguma mensagem, mas antes eu queria dar um depoimento que talvez ajude algumas mães. Meu filho tinha um problema muito grave, seletividade alimentar, alergia, transtorno sensorial, tudo muito grave. E eu lembro que eu levava ele no sábado, às vezes saía de casa aqui acordando cedo para ele passar 40 minutos para fazer uma sessão de fono. E um dia um psicólogo me olhou e aí ele disse assim, eu perguntei assim, você atende? Ele disse assim, sim, você atende criança? Sim. Você atenderia o Tiago? Aí ele, sim. Mas mais do que o Tiago, eu gostaria de atender a mãe do Tiago. E aí eu olhei para ele e disse assim, não preciso, só quem precisa é meu filho. Não, mas venha. Aí eu fui e comecei a fazer a sessão com ele, ter aquele espaço de confiança
As pessoas acham que a gente vai no psicólogo para escutar o psicólogo falar, né? Mas a gente vai, na verdade, para a gente se ouvir, né? E aí ele fez uma pergunta muito interessante que mudou muito a minha percepção. E nesse sentido, volto para o tópico anterior da aceitação. E eu falando da minha angústia em relação à alimentação do meu filho, e ele disse assim: você já experimentou comprar um brinquedo que ele gosta? Por exemplo, o que ele gosta? Se gosta de carro, trenzinho, assim, pois é, um trenzinho para ele brincar. Ele começou a falar disso e eu comecei a justificar que ele ainda não tinha esse brincar desenvolvido. Eu me toquei de uma coisa. Eu estava vendo tanto o autismo do meu filho, tanto o diagnóstico, que eu estava esquecendo de ver a criança. Nossa. Eu só pude perceber isso a partir dessa conversa. Então, eu acho que a gente fala muito do atendimento às crianças, mas se a qualidade de saúde mental e a qualidade humana de pai e mãe não estiver adequado, você não consegue evoluir seu filho. Então, foi o primeiro aprendizado que eu tive nesse sentido. E aí, só para falar do comentário, o psicólogo disse que o filho não tinha como melhorar. Eu acho assim, ninguém tem o poder de nos dar uma sentença, né? Porque a gente está modificando ao mesmo momento. E às vezes a gente também eu não sei em que contexto aconteceu essa fala, mas, por exemplo, do médico do meu filho, ele disse que não sabia se ia andar, se ia falar. Muitas vezes, esses profissionais, eles querem nos dar o chão do que nós estamos enfrentando, né? Só que muitas vezes a forma como é dada essa informação, ou como nós processamos, é que está o grande dilema. Porque muitas vezes a gente, como é que eu posso dizer? É tão difícil explicar isso sem parecer que eu estou invalidando a dor do outro, no sentido de que eu tenho até hoje laudos do meu filho que atestam deficiência intelectual. Só que quando o profissional me disse isso, eu nunca aceitei assim com esse sofrimento, porque eu nunca reconheci esse profissional com essa capacidade de determinar. Mas ele me dava um alerta de que eu precisava trabalhar o dobro. Pronto. Que se eu quisesse o resultado que eu buscava, eu precisava trabalhar o dobro. Então, tem esses sentidos, eu acho que melhor do que eu é você falar como é que se fala desses assuntos difíceis para uma família. A Alcione tocou em dois assuntos. Na verdade, a Kelly tocou no assunto e a Alcione até complementou. Ela diz assim: às vezes a gente esquece de olhar a criança e olha o diagnóstico. É um alerta que eu sempre faço para os pais aqui. Porque ele não consegue, porque isso. Porque ele mordeu. Outro dia até eu vi uma situação numa escola privada que um aluno com TEA mordeu uma aluna e eu falei, gente, vamos parar e analisar a coisa friamente. Ele mordeu porque ele é criança. A criança de 5 anos, ela pode morder. Não é porque ele é TEA. São coisas diferentes. Às vezes, a gente tem o hábito de enxergar a criança
pela lente do transtorno. E acaba esquecendo que, embora ela tenha um transtorno, sim, e vai tê-lo para o resto da vida, ela é uma criança. E ela tem os marcadores da idade daquela criança. E ela vai morder, ela eventualmente vai puxar o cabelo do outro, né? Vai riscar, vai puxar a folha de um livro. E tá tudo certo, porque é uma criança, não é o transtorno falando. É uma criança de 5, 6 anos que tá ali dizendo: ei, eu tô aqui, me enxerguem como criança. Ei, satisfaçam as minhas vontades infantis e não pensem só nas terapias. Não é isso, Jagaline? Exatamente. E como é importante o acolhimento da família nesse sentido, né, Alcione? Que a mãe também, para cuidar, ela precisa estar bem, que o pai também, para cuidar, ele precisa estar bem, né? Porque a criança, ela está na fase de desenvolvimento, né? Então, como é que eu vou ofertar o que é necessário para eles se eu estou sobrecarregada, se eu não tenho controle emocional, né? Então, eu digo muito assim que educação emocional, a gente tem sim, trabalho joguinhos e tudo, só que ela se faz, né? Lá na Crescer a gente tem uma casinha, eu disse, ela se faz dentro da casinha, né? Nas situações do dia a dia. Eu tenho uma amiga que é professora de socioemocional, aí a diretora da escola falou assim, você tem que fazer com que o socioemocional apareça, né? Porque o livro é caro, o investimento é alto. Aí eu disse, diga para ela que o socioemocional ele aparece todos os dias, né? A criança compreender que às vezes ela acorda de mau humor, né? Compreender aí que nem sempre a mãe tá 100%, e aí ela já vai sentindo também, né? Compreender as necessidades dela e saber comunicar aquilo de uma maneira mais eficiente. Então, diante das frustrações, né? Então, é preciso a gente ter esse cuidado, né? Com o cuidador também, né? E quando a gente atende uma criança, a gente atende a família como um todo, né? E aos poucos a gente vai ganhando a confiança, a intimidade, né? E aí vai gerando ali uma relação, porque psicoterapia é relacional, né? Não existe esse psicólogo que seja neutro em tudo. É uma relação, é de pessoa para pessoa, né? Então eu tenho sim que me envolver. Eu tenho que me envolver com aquela família, eu tenho que entender, saber quais são os valores que são importantes para eles, porque às vezes não é o mesmo que é importante para mim, né? Então são valores diferentes, então eu tenho que medir, né? De acordo com o que ele traz para mim. Aí a gente tem que ver que o outro a gente só conhece até onde ele nos permite conhecer, né? Então, eu não vou compreender o filho de Alcione melhor do que ela, que convive mais com ele, e nem do que ele mesmo, né? Então, eu só vou compreender o que me é ofertado, até onde me é ofertado, compreender. Então, eu só posso ajudar à medida que essa relação de confiança ela também se amplia e se alarga. E aí sim eu vou usar dos meus conhecimentos técnicos, né? Eu vou usar aí de tudo que eu já estudei sobre neurociência, sobre desenvolvimento infantil, né? Sobre as fases de desenvolvimento, para estar ajudando essa família. Nossa participação especial, Miguel, que quer escutar. Senta aqui. Miguel, sou eu. Miguel é o filho caçula de Jaqueline, ele tem 4 anos. Figuraça. A Flávia, ela colocou assim, o profissional tem que saber como falar com os pais. Já ouvi de um psicólogo que meu filho não tinha como melhorar. Eu chorei muito, fiquei abalada emocionalmente. E não tem como não ficar, né? Porque a gente é mãe. É sangue do nosso sangue, é carne da nossa carne. Seria estranho se não ficar abalada. E aí a gente vai procurar outro profissional, não é? Todo mundo tem direito de procurar outro profissional.
né? E a gente se engaja com aquele que tem, vamos dizer assim, que também faz sentido para a gente, né? Então não é todo profissional que vai. Eu digo assim para os meus pais, né? Eu primeiro faço um atendimento com os pais e depois eu faço 4 sessões que são de estabelecimento de vínculo, né? E eu digo assim, eu não sou a melhor psicóloga do mundo, então às vezes esse vínculo não vai acontecer, não é? Então essa criança tem sim, né, que querer vir para a terapia comigo e eu também tenho que aceitar essa criança do jeitinho dela. Então isso aí não é uma coisa fechada, não. Se não casou, a gente tem que ir buscar outro. Isso é verdade. E com todo direito de buscar outro. Tu falaste agora isso, eu lembrei de uma coisa. Ano passado foi até engraçado. Eu sempre tentei fazer um filtro, porque o meu filho é muito parecido comigo. E normalmente de quem eu gosto, ele gosta, e de quem eu não gosto, ele não gosta. E eu tentava evitar expressar muito esse meu sentimento para eu não tentar descobrir se era eu que influenciava ou se de fato porque há uma conexão muito grande. Eu lembro que foi mudada a psicopedagoga dele, do nada, assim, nada entre aspas. Teve que mudar por uma questão de horário, e a pobrezinha que substituiu, ela não percebeu, mas eu fui bem grosseira com ela, porque a minha grosseria, ela tava assim, ela chegou de sua nova psicóloga, psicopedagoga. Só, só isso que eu falei, tudo bem, pode atender. E deixei. E aí, quando teve reunião, eu fui comentar e eu percebi a mesma resistência. Só que depois foi sendo feito o trabalho necessário dessa criação de vínculo. E aí, nesse sentido, muitas vezes a gente tem que avaliar um trabalho, ele vai evoluir ou não, se houver essa conexão, que ela é muito do afetivo, ela é muito da forma como eu me identifico com o outro. E esse tem sido um problema quando a gente fala de autismo, porque as pessoas acham que eu vou fazer uma terapia de forma mecânica, como se fosse meramente aplicação de técnica, né? Pronto. De jeito nenhum. Nós temos casos aqui na Crescer de irmãos, filho do mesmo pai, da mesma mãe, que moram na mesma casa, que tem praticamente os mesmos terapeutas, as mesmas oportunidades, mesmo tudo. E são duas crianças TEA completamente diferentes uma da outra e que, assim, nem dá pra gente tentar, deixar, por exemplo, pegar o planejamento de um e ter como base para fazer o planejamento do outro. São crianças, né, Jaqueline? São crianças totalmente diferentes. E aí eu sempre digo para a mãe assim, eu digo, minha querida, deixa eu te explicar uma coisa. Se eles não tivessem TEA, o mais velho seria intelectualizado, mais calmo, mais quieto, sabe? Mais ligado aos livros. E o mais novo ia ser o não é nem o malandro brasileiro, né? Mas é um cara que está bem com todo mundo, bom vivante. E ia provocar o mais velho do jeito que ele faz. Ele provoca porque ele tem terra? Não, porque são irmãos. E é isso. Teve até uma pessoa que colocou assim, o povo quer jogar a culpa de tudo no terra. De fato. Mas não é bem assim. E é difícil também, é difícil assim, para as pessoas do senso comum, de que o mesmo diagnóstico, né, ele requer estratégias diferentes, porque você tem interesses diferentes, você tem ali personalidades diferentes, né?
Então, e maneiras de se relacionar que tem muito a ver com a família, como é construído lá dentro desse lar. E aí, quando a gente começa a entender essa dinâmica familiar de uma maneira mais clara, aí sim a gente vai começando, né? Aí completando aquele quebra-cabeça. E olha, isso deve ser porque, né, lá na família dele é desse jeito. Então, é filho único, ou não, já tem 4 irmãos, então é por isso, ou, né? Então, vai ajudando a gente a clarear como olhar aquele indivíduo como único, né? Além desse diagnóstico. Mas as intervenções, elas não podem ser pré-definidas. Por quê? Porque a família elenca as necessidades, né? Quais são as queixas. A família elenca as queixas. Só que quando a gente atende, muitas das vezes, a criança tem sofrimentos que a família não pontua, porque a família não enxerga. Então, quem eu atendo é a criança. Então, eu vou ter que fazer esse manejo para que a família perceba que mais urgente para aquela criança, né? Não é aquela queixa que eles trouxeram. Tem ali, vamos dizer, às vezes, uma separação, às vezes a presença de um dos pais não é presente, é ausente, e aí só vem os comportamentos, sabe? E aí tem sim uma dificuldade, por exemplo, de demonstrar emoções e sentimentos, que por quê? Porque lá dentro da casinha não é possível se falar nisso, né? Não é possível se falar, por exemplo, nessa ausência de um pai, né? Então esse sentimento lá ele não pode aparecer, e aí ele aparece como outros comportamentos. Então, até para se definir, né, as metas terapêuticas, depois que a família vem e fala tudo na anamnese, aponta o que são para ela as metas que devem ser alcançadas, a gente conhecendo aquele sujeito, né? E aí, se apropriando disso, a gente vai definindo metas que sejam significativas para a criança ou para o adolescente. E a família vai começando a ser engajada, né, nesse processo também, para se perceber, para perceber aquela, aquela pessoa ali, além dos comportamentos, além, né, de tudo que se apresenta, né? E não é fácil. Não é fácil, às vezes o terapeuta tem que ser muito corajoso, né? Porque a gente vai mexer em coisas que a família já estruturou e já tá tudo certo, né? Aqui é assim. Um show de orelha, né? Um show de orelha. E que muitas vezes ela não quer enxergar. Eu tive uma situação muito concreta. A minha mãe é louca pelo meu filho. Louca, louca. Que é extremamente dedicada, sou muito grata a ela. Mas teve um determinado momento que eu fiz a opção pelo afastamento maior do convívio, porque o que acontecia? Ela era muito permissiva. E a permissividade dela, tudo aquilo que estava sendo construído enquanto estrutura de comportamento, enquanto modelo terapêutico, a gente estava perdendo. Então, muitas vezes, a gente tem que ter a consciência de entender o que é prioridade. Se prioridade é o meu sentimento ou se prioridade é a criança. Então, eu sempre me pergunto uma determinada situação. Por exemplo, uma época que meu filho colocava muito a mão no ouvido quando ele era pequeno. Imagina, hoje já se discute isso, mas na época, 2013, não tínhamos essa discussão. Aí eu lembro que ele fazia assim, aí a terapeuta tirava a mão dele, e aí eu peguei, bati esse jovem rapaz, bati na mão dela e disse assim, não faça isso, porque isso aqui é uma ferramenta que ele usa para modular o som e ele é um indicativo para mim
se algo está incomodando ou não. E aí esse foi um tratamento. Agora o outro que ele tinha, que era tipo, toda vez que ele estava frustrado, ele saía correndo, eu chamava ele de menino malhação. Ele batia contra a parede, se jogava e chorava, e chorava, e chorava. Aí a mamãe vinha, corria e fazia todas as vontades, para ele não sofrer. Aí eu disse assim, não, mãe, o mundo não vai ser assim com ele. Aí me diga uma coisa, o que está incomodando? Qual é o sentido desse comportamento? Muitas vezes a criança ela está fazendo, você tem que tirar um comportamento que é negativo nela e você tem que sustentar aquele choro contínuo, aquele comportamento de birra constante. E aí muitas vezes é mais fácil eu ceder. Mas ao fazer isso, eu estou prejudicando a criança e estou me beneficiando. Então, eu acho que essas ponderações, esses questionamentos, eles estão constantemente no nosso dia a dia, só que quando nós não temos um psicólogo na equipe, muitas vezes, ou quando não tem esse atendimento à família, muitas vezes isso vai passando despercebido, porque a pessoa está tão envolvida naquela situação que ela não consegue fazer essa autocrítica, ela não consegue olhar de maneira diferente. Então, acho que é preciso inaugurar um instante diferente daquela rotina, um parar para a gente olhar e perceber o que está fazendo. Esse alcance que tu teve, né, de olhar a tua mãe e dizer, não, a gente tem que dar uma paradinha, criar um distanciamento maior, tu imagina se fosse eu, enquanto terapeuta, dizer assim, olha, Alcione, não está fazendo bem, não. Então você tem que se distanciar dessa convivência. Não é complicado, né? Então, na verdade, é esse levar mesmo a reflexão, a perceber. Ah, tem alguns pais que eu digo assim, sim, mas você percebe que nesses dias, né, ele tem o quê? Como é que acontece esse comportamento aí disruptivo, essa desregulação maior? O que que aconteceu nesse dia em particular, ou nesses dias, sabe? Naqueles dias mais difíceis, para poder ir percebendo. Mas, assim, hoje se critica muito, né, essa educação que acolhe sentimentos, né? Porque diz que é permissiva demais, mas não é, né? Eu vejo assim que ou você escolhe um extremo ou escolhe o outro. O difícil é ser, né? O difícil é ser firme e gentil ao mesmo tempo, né? Então, nesse momento, assim, dos, né, dos desejos, das vontades, o que é que eu vejo muitos pais? Porque a criança tem um diagnóstico, tadinho dele, ele não entende direito. Então, eu vou fazer. É melhor para mim momentaneamente ali, mas a longo prazo eu não vou poder fazer tudo o tempo todo. E aí você cria uma coisa grande, né? Que enquanto está pequeno, a gente molda com maior facilidade. Eu levo, eu trago, né? E aí depois de já estar adolescente e ter uma tolerância à frustração bem pequenininha aqui, o negócio se amplia, né? Porque aí já fica difícil de controlar. Então, na verdade, é buscar esse meio termo. Então, você tem que ter, sim, como toda pessoa precisa de regras claras, né? Como se fosse a margem ali. Senão se perde, né? Então, uma criança, ela está numa fase de desenvolvimento, ela precisa de pais que deem para ela margem, que perceba o que é bom, que façam escolhas por ela, para que no futuro ela possa fazer as próprias escolhas. Eu lembro que no início assim da minha formação, eu trabalhei numa creche de São Luís, alto padrão, né? E aí lá era um encantamento para os pais, tudo muito lindo, mas um encantamento maior para as crianças. Tinha um parquinho gigante na frente,
E aí os pais, quando iam fazer uma entrevistazinha comigo, eles diziam assim, ah, ela gostou, foi ela que decidiu ficar aqui, foi fulaninho, porque ela amou o parque, né? Então, hoje, né, a gente peca por isso, porque enquanto crianças, cabe a nós, né, adultos responsáveis, fazermos as escolhas por eles e orientar, né? E aí, para quê? Né? No futuro, ele possa, sim, ser seguro das suas escolhas e decidir. Hoje não, a gente deixa as crianças escolher, aí quando chega lá no vestibular, os pais querem escolher o curso que os filhos vão fazer, com quem eles vão casar, né? Então há uma inversão aí. E é uma grande dificuldade dessa geração, né? Porque estão adultos que ainda precisam desses pais para estar validando as suas decisões, ficam inseguros realmente. Então, é gerar mesmo reflexão de qual é o meu papel enquanto pai, enquanto mãe, né? E pensar que se eu permito demais, né? Se eu não dou margem, nós temos hoje uma geração órfã de pais vivos, né? E aí sofre tanto família como sofre indivíduo, né? Agora eu vou te dizer uma coisa, isso não é fácil, vou te dar um exemplo bem prático, que a gente vai entrar nos meandros de todas essas questões. Escola é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Porque a escola, ela reproduz no espaço micro todos os dilemas que nós temos dentro da sociedade. Eu acho que a gente tem ali quase um incontrolável, né? Então, eu lembro que o meu filho, primeiro ele não queria estudar, odiava. Aí eu passei a chegar, do ano passado, comecei a chegar 15 minutos antes, aí eu ficava na porta da escola, e aí eu dizia assim, filho, veja as crianças entrando. Eu quero saber se você é a única criança, você é o extraordinário que não vai estudar, porque todos os outros vão estudar e você não. Aí fomos fazendo isso, aí pronto, ele já entendeu que precisava entrar. Só que veio na cabeça dele que a avó dele não estudava e a avó dele não trabalhava. Ele queria se aposentar. E aí eu comecei a receber reclamação da escola, 3, 4 horas da tarde, que o Thiago queria se aposentar, não queria mais estudar. Eu, beleza. Só que eu sou ninja, né? Eu vi, se assim, espera aí, que a gente já vai resolver essa situação. Eu peguei as fotos dos idosos na cadeira de roda, tudo pegando sol dentro de um asilo. Coloquei eu, Thiago, Henrique, a partir de hoje, digo que não vou me aposentar, não vou mais participar de festinha, não vou mais no parque, não vou mais receber presente do Papai Noel, não vou ter mais férias, tchau, Di. E que agora eu vou para o asilo junto com os meus amigos, porque eu não contribuí para o INSS, então vou para o asilo e vou me aposentar. Aí eu mandei num bilhetinho e disse assim para o pessoal na escola, manda a tutora imprimir e avisa que assim que ele assinar, eu estou indo aí buscá-lo com as malas para ele ir para e imediatamente o rasgou. Nunca mais falou em se aposentar, mas pensa que para aí. Tomou geriza da aposentadoria? Não, ainda não chegou nisso. Aí ele começou a apresentar alguns comportamentos de vir choro. Aí filho, não é de chorar. Aí eu pedi a psicóloga clínica para que
trabalhasse com ele a identificação dos sentimentos, essa fala, porque uma criatura muitos anos no ABA, e querendo ou não, e vai aquela necessidade de validação de fazer as respostas certas. E eu disse, precisa ter esse momento que ele se perceba como sujeito e ele consiga fazer essas expressões sem essa expectativa do que o outro quer escutar. E isso, para mim, ele vai estar na outra via da psicologia. Então, é nesse sentido que eu acho que toda intervenção ela tem que ser muito bem planejada e ela tem que estar de acordo com aquilo que eu quero não resolver, mas aquilo que eu quero desenvolver enquanto melhoria, enquanto autonomia. E aí me veio o relato, através de desenho, que ele estava sofrendo, na percepção dele, bullying. Na verdade, eram os coleguinhas, alguns com umas brincadeiras, que ele percebia como se fosse agressiva, e isso se tornava também um aversivo para a escola. E aí ficou a dúvida: mantenho onde eu tenho confiança em relação à estrutura, ou tiro e atendo a necessidade dele enquanto indivíduo? Ou seja, a teoria de como nós vamos fazer, nesse momento, ela está borrada. E aí o que foi que eu fiz? Aí eu acho que a todo momento a gente educar, a gente criar filhos, ela está nessa dimensão do impossível de fazer aposta. Tipo assim, segura na mão de Deus e vai, né? Fizemos a mudança, hoje ele está bem assistido, fizemos todo um controle para essa mudança. E posso dizer assim, a experiência de buscar uma nova escola é um inferno. Tem toda a tranquilidade de alma de dizer que é um inferno, por quê? Porque você vai deixar seu filho dentro de um espaço de 4 horas que você não sabe que interpretações ele está construindo daquele ambiente e como ele está processando aquelas informações. E eu não sei dizer em que momento eu vou moldar, em que momento eu vou acolher. E aí, nesse momento que eu acho que a gente vai fazendo sempre as coisas, apostando no melhor, mas é necessário sempre essa rede de segurança, de ter uma boa equipe, ter profissionais para nos auxiliar nessas decisões. E se eu não tiver um profissional, que eu tenha pelo menos uma pessoa lúcida, com equilíbrio emocional suficiente para fazer esse filtro, essa medição, porque é extremamente difícil. Eu acho que são nesses movimentos que a gente perde a mão e a gente, tem aqueles casos muitas vezes gravíssimos, principalmente na adolescência, de crianças que se tornam altamente agressivas, altamente complicadas, porque a gente não foi fazer uma sondagem e perguntar: isso aqui é birra ou como esse indivíduo está se sentindo? Tem que ter muita sensibilidade, né? Primeiro, criatividade, porque a mãe que fez a cartinha é muito criativa, é pensar fora da caixinha, né? Então, é uma mãe que entende muito do Tiago, né? Que se apropriou ali e foi rápida, né? Eu também vejo, nesse caso, Alcione, eu vejo que são movimentos em busca, né, de um resultado, mas nem sempre, né, é aquele o caminho. Então, algumas das vezes a gente tem que, na metade, tomar outra direção, né? E quando tu fala da adolescência, realmente é muito complicado. Eu acompanho uma família, né, que tem uma criança devido a um comprometimento de anóxia cerebral e tudo,
né? Então tem ali uma deficiência física e algumas áreas lesionadas também. Hoje tem um diagnóstico de TEA, né? Mas eu vejo assim que no andar desse percurso, né, eles chegaram num momento em que encontraram um psiquiatra, teve aí um diagnóstico de uma depressão, começou a se manipular muitos remédios para tentar dar conta de alguns comportamentos que não eram legais, né? Então é uma ansiedade, então tem um remédio, são crises, né, de raiva ou de não regular, aí é outro remédio. E aí esse caminho é tipo assim, parecia um caminho sem volta, porque tu já estava com muitos remédios e você tinha uma adolescente sem vontade de participação social nenhuma e que não conseguia mais, né, vamos dizer, cuidar de si mesma, higiene pessoal, alimentação e tudo, né? E aí a família chegou, continuar esse remédio aqui, desse jeito, e a gente tem dias de melhoras e tem dias que nem o remédio dá conta, ou a gente vai ter a coragem de buscar outro profissional, de fazer esse desmame e tentar outras coisas, né? E aí foi isso que eles chegaram à conclusão, né? Que não, assim, uma dor imensa, deslacerante mesmo, de ver aquela pessoa quase que num estado vegetativo de tanta medicação, né? Sem vontade de viver, e aí vamos correr atrás de outras coisas. Então, busca outros profissionais, faz o desmame, e aí fica um ponto crucial, porque ela terminou o ensino médio, né? Então, quando você termina o ensino médio, você engaja em quê? Né? Então, não estava apta para fazer esse movimento de entrar no mercado de trabalho, que hoje a gente já vê algumas empresas, né, oferecendo essa possibilidade, não estava. E aí, faz o quê? Então, vamos procurar aí terapias e engajar para que se tenha essa ocupação de 4 horas, como na escola, em algum ambiente, né, que se faça uma terapia, uma aula de música e se engaje em outras coisas. E aí se ocupe o tempo com lazer e tudo. E aí, o que a mãe faz? A mãe que trabalha também, o pai que trabalha também, onde é que a gente vai, né? A gente vai viver levando para aula de música, levando para aula de pintura, levando, né, para uma terapia. Então, isso mexe muito com a dinâmica da família, mas é isso, é ter essa coragem de sentir, aqui não está dando certo, não, é hora de procurar outro caminho, né? E realmente é coragem e tentar ter esse olhar sensível, né, para ir entendendo ali o que cabe dentro da nossa dinâmica familiar, né, e que também faz sentido para aquela pessoa, né, até onde eu posso decidir por ele, né, mais fácil não é, Eu né? conheço um caso que a pessoa se suicidou depois de muita medicação. E hoje posso te colocar assim, a gente chega até, vai convivendo, vai chegando muitos casos. Teve um que me chamou a atenção, e as pessoas muitas vezes chamam a gente de insensível, né? Me chamam, na verdade, de insensível. Tinha uma pessoa que ela tinha 2 filhos com autismo. Um nível de esporte 3 e o outro nível de esporte 1. E a vizinha me chamou, né, a avó, no caso, dizendo assim, eu queria que você ensinasse para minha filha como cuidar dos filhos dela, porque eu vejo que o seu filho está tão bem. Aí eu disse para ela assim, eu não posso fazer isso. Aí ela disse assim, como assim você não pode? Em primeiro lugar, quem está aqui na minha frente? É a senhora ou ela? Aí ele disse, pois é, ela já começa errado, porque quem tem que reconhecer que precisa ajuda
e que precisa buscar esse lugar é ela. Então, uma vez que não é ela está buscando e só ela pode fazer isso, não tem nada do que eu vá fazer, a não ser perder meu tempo, que vá dar algum resultado. E aí ela começou a contar que ela não sabia lidar com os meninos e que ela começou a buscar medicamento e a dar por conta própria. Ela estava adotando a, a criança, né? E eu disse assim, daqui a um tempo você vai ver o resultado. O que aconteceu no moral da história? Essa senhora, que era avó, faleceu e as crianças simplesmente ficaram num quadro quase vegetativo por conta da forma como aquela pessoa não queria se ocupar. Eu acho que muitas vezes os pais, quando recebem o diagnóstico, alguns entram numa depressão e nesse processo de depressão não conseguem reconhecer que estão emocionalmente impossibilitados de cuidar de outro. E aí vão tentando buscar fórmulas, caminhos. Então, toda vez que alguém vem me perguntar como é que eu faço, como se estivesse buscando uma receita, aí eu tenho dificuldade de fazer a resposta, porque eu preciso entender quem é esse sujeito. Eu preciso fazer um trabalho que ele passa primeiro por esse acolhimento, né? Esse reconhecimento da sua existência. Então, eu, por exemplo, falava de limite. Comigo, o Thiago, ele agredia todo mundo, menos a mim. E às vezes o pessoal brincava quando ele estava fazendo alguma bobagem assim, eu vou chamar sua mãe. Aí ele, ops, parou, corrigia. E aí quem olha diz assim, gente, mas o que eu fazia ou o que eu faço para ter tanto controle sobre ele? Aí eu posso dizer meu segredo. Se eu dissesse não, você não vai fazer. O não virava assim. Ele ia chorar, ele ia pegava ele no colo. Pss, meu filho não chora sangue. Pss, meu filho não vai morrer. Vai passar, tá tudo bem. Respira, vai dar certo. Pronto. Deu certo. Na verdade, é ali o socorrinho emocional, né? A base de segurança. Pode ver que tem criança que passa o dia tranquilinho na escola, quando chega em casa ou na hora que vê a mãe desaba, né? Porque é a pessoa de referência onde ela se sente segura para confortar ali, para demonstrar o desconforto e ser confortada, na verdade, né? Valéria, nós temos casos, né, de famílias que procuram a clínica onde eu vim porque fulano me disse, né? Às vezes é uma tia, às vezes é uma avó, e a gente vê assim que a gente até caminha para uma hipótese diagnóstica, às vezes para um diagnóstico, só que se não for genuíno, se de alguma maneira nesse processo, né, os pais não verem as intervenções como necessárias e como coisas, né, e as estratégias como algo que vai possibilitar o desenvolvimento, né, esse correr atrás, essa barreira na cascata de prejuízo, a gente não consegue atingir essa família, morre no diagnóstico, né, e não se tem intervenção, né? Então, é delicado. E a gente não quer só fazer diagnóstico, não é porque a gente quer ganhar dinheiro, não, fazendo diagnóstico. A gente quer que, de alguma maneira, após, né, passar pela gente, sensibilizar essa família de que aquela criança, né, ela está no momento do desenvolvimento ímpar, né, que o quanto antes dessa intervenção acontecer,
né, melhor vai ser para ela, né, de absorver tudo isso, de se desenvolver. Então a gente é tipo assim uma corrida contra o tempo, né? Então tem ali aqueles anos de ouro que tudo que for feito ali, realizado, eles têm uma potência bem maior do que quando a gente trabalha com adolescente, né? Então, às vezes, essa demora ou essa falta de engajamento, ela traz prejuízos, né? Só que a gente também tem que respeitar, porque esse tempo não é só o nosso querer, né? A nossa urgência, nossa vontade de fazer essa intervenção logo, de que ele se engaje nessa intervenção logo. Existe esse tempo aí da família, mas a gente tenta assim abrir os olhos, né? Da melhor forma possível, sem assustar, assim, para não sair correndo, né? Mas a gente tenta trazer embasamento científico que prove isso, né? Alcione aí o tempo todo com a experiência de vida dela, quando você partilha essas histórias, né? Você traz com essa experiência de vida o quão importante é sim esse engajamento nas terapias, é sim essa busca pela escola de alguma maneira, e tentar estratégias diferentes, né? E essa corrida aí contra o tempo para a gente poder ter resultados positivos no futuro a longo prazo, né? Não pensar só nesse comportamento que eu quero resolver hoje. Não é isso. É pensar além disso, né? Assim, de que habilidades eu quero que ele desenvolva, né? Para levar essa autonomia, para que um dia, né, ele estando diante de uma situação como essa do bullying, ele possa, por ele mesmo, né, já ter estratégias para ou se afastar, ou fazer uma fala, se mover de alguma maneira que deixe de ser a vítima, né? Que ele saiba se safar dessa situação. Porque isso aí aconteceu na escola, mas acontece em outros ambientes, acontece lá na festinha de aniversário, acontece com os primos, na convivência familiar. Então, é ampliar mesmo esse repertório. E aí, quando a gente só resolve por nós mesmos, né, enquanto mãe, né, enquanto terapeuta, a gente vai lá e resolve, a gente não oferece essa oportunidade, né, de desenvolver as habilidades e de se posicionar de maneira mais autônoma e independente. Eu Eu ensino ouvi de um pai Eu ouvi de um pai há um tempo sobre isso. Ele disse assim: mas a gente aqui está inutilizando os nossos filhos. Porque na minha época, o menino puxava o cabelo da gente, a gente puxava de volta. E os pais da gente nem ficavam sabendo. Negócio no E agora? trabalho, a gente não pode estar puxando o cabelo dos colegas. Então a gente tem assim, que ensinar querendo ou não, ele estava. estava. Exatamente, a gente tem que ter repertório, né? Aí ele estava falando assim, que antigamente as pessoas sabiam se resolver. Ok, que puxar o cabelo não é certo. Mas eu acho que ele estava se referindo a essa dependência que os filhos estão adquirindo, né? De não saber tomar muitas decisões. Alguém aqui que eu não consigo agora disse exatamente isso, que nós estamos criando uma geração de filhos que não sabem se determinar, não sabem falar, não sabem se posicionar, né? Eu acho que foi a Letícia que disse que eles não sabem cuidar nem deles, nem das coisas deles, né? Ó, a Flávia está dizendo que o filho dela não sabe identificar bullying. E Mas deixa eu são aprendizes, né, Aldacione? São aprendizes, então cabe a nós estar auxiliando. o vereador Ribeiro Neto está conosco. Ai, bem-vindo, vereador. Obrigada. É um prazer ter a sua audiência. Quando a gente fala nessa questão dessa geração, tem um livro que ele é bem interessante, que ele diz assim: amo você, mas vá para o seu quarto. Se eu não me engano, é mais ou menos assim o título dele. E ele faz uma comparação
entre a educação indígena e a educação ocidental. E eles fazem um parâmetro. Uma criança indígena, ela é criada por todos, ela é educada por todos e não há violência na educação dela. Eles não batem. Obrigada, viu, vereador? O vereador trabalhou muito com a questão das famílias atípicas, tem vários projetos apoiando as famílias. E o que acontece? Quando essa criança ia para perto, por exemplo, de uma fogueira, e se ela se queimasse, ela vinha chorando, a mãe não brigava. Porque no momento que a criança está sofrendo, ela não quer escutar uma série de repreendas da qual ela não vai entender. A mãe simplesmente acolhia, em silêncio, só fazia, acalmava a criança e depois soltava novamente. Não ia dizer, não vai para lá, que senão você vai se machucar. Deixava ciente que aquela criança ela tinha que aprender com aquela experiência que ela não deveria ir para ali. E é criado solto. O que é que nós fazemos enquanto ocidentais? O menino está no parquinho, ele caiu, ele vem gritando, você briga, eu falei para você, você é muito danado, você não devia cair. Aí a criança quer brincar novamente, aí o pai já grita, não, você não pode. Então, a gente cria indivíduos com uma sensação de incompetência, mas, ao mesmo tempo, com uma permissividade para tomar decisões onde não lhe cabe. Você quer tomar banho? Você quer tomar banho? Agora ou depois? Né? Você quer comer isso? Não. Você quer peixe? Não. Claro que eu não vou querer. Então, não é a pergunta se você quer isso aqui, você vai fazer, que é a sua obrigação, porque eu estou lhe educando. Aqui estão as regras claras, mas no momento em que a pessoa fez alguma coisa, parabéns, você é capaz, você consegue. Normalmente, meu filho, quando ia, ele caía, eu não ia juntar ele. Bora, filho, junte-se. Você é capaz. Levante que você consegue levantar sozinho. Se tiver muito difícil, a mamãezinha dá uma ajudinha, mas você é capaz. Então, ter esse modelo de educação, eu posso dizer assim, o que é que eu tenho hoje como fruto? Eu falo com ele, Thiago, faça seu lanche, faz o lanche dele sozinho, com autonomia, não precisa falar 10 vezes para ele que ele tem que acordar e ele tem que fazer as obrigações dele. Tem um plannerzinho que ele anota as atividades dele e ele segue, ainda coloca a Alexia para fazer o despertar e dizer o que é para ele fazer. Aí eu digo para ele, meu filho, um dia eu não estarei aqui e você tem que saber cuidar da sua vida. Então, eu acho que essa visão é que antes as pessoas tinham, e nós estamos perdendo isso, e muitas vezes somos muito condescendentes com as crianças que são atípicas, porque a gente invalida ainda mais por não dar essa oportunidade. E é isso. É isso mesmo, mas é isso que acontece, né? E assim, o que a gente está falando aqui vale tanto para quem tem uma criança atípica como para quem não tem, né? Porque crianças são aprendizes, né? E a gente condena muito os erros, como se o erro fosse um fracasso, né? Mas se nós mudarmos a nossa visão e olharmos o erro como uma oportunidade de aprendizagem, né? Tanto para nós, enquanto pais, para mim, enquanto terapeuta, né? Como para a criança também. Então, você errou, então o que foi que você fez de errado? O que é que você não vai repetir da próxima vez, né? E oferecer para eles também, não só repertório de não faça isso, não faça aquilo, não, né?
oferecer também repertórios do que eu quero, que eu desejo que eles façam, né? Aquele tempo, assim, ensinando coisas, olha, assim, né? Então, a gente tem que investir tempo se a gente quer novas habilidades. Então, eu acredito que para o Thiago fazer o sanduíche sozinho, houve sim um investimento de tempo para ensiná-lo, né? Tanto como abrir o pão e não deixar o pacote aberto, né? Fechar direitinho, né? E como fazer essa montagem ou não. Houve sim, houve muito tempo investido nisso. Tá? Nesse caso das terapeutas, nós dividimos as atividades. Mas Pois é. mas foi Ei, tempo porque tem que investido. ser dobrado. Ei, porque tem que ser dobrado, não é isso? Então, tem que ser dobrado. É lá e aqui. Não foi isso o primeiro conselho que te deram? Você tem que trabalhar 2 vezes mais? Pois é, mas tem que se investir tempo também. E aí, se eu digo assim, você não sabe amarrar o cadastro, vem aqui que eu vou amarrar, que vai ser mais rápido, né? Você não sabe amarrar. E aí você não sabe, pronto, já detonou tudo, né? Porque você não encoraja, as pessoas já se sentem naquele lugar de eu não sei. Então, a grande dificuldade, enquanto até mesmo professora de atendimento habitacional especializado, que eu sou também, é porque o nosso aluno, que já são adolescentes, né, eles não se sentem capazes, né? Aí é eu que vou lá e dizer, você é sim capaz, sabe? Você E, consegue sim. e aí tá, eu acho que tudo isso está na forma como eu acho que hoje há uma forma de comunicação muito perversa, não só dos pais, muitas vezes sem perceber, mas da própria relação das redes sociais, quando a gente se compara muito com Sim. o outro, quando a gente se coloca métricas que não são nossas. Por isso que aquela questão do filme que eu comentei, do Bom Vizinho, ele é interessante. E nesse sentido, vou lembrar de uma série que me marcou profundamente, que é o Jovem Sheldon. Sheldon decidiu que ele ia virar judeu, porque ele descobriu que todos os grandes gênios, o Einstein, que recebeu o prêmio Nobel, era judeu. E aí ele liga para um rabino que ele quer se converter. Aí perguntou assim, e o que é que a sua família acha disso? Eu ainda não comuniquei, mas acho que não vão gostar porque todos são batistas. Mas eu preciso me converter porque o grande Einstein era judeu. E deve ter alguma coisa na religião que potencializa a inteligência. Aí ele disse assim, Sheldon, o meu conselho é para que você fique na sua religião, porque quando você chegar até Deus, Deus não vai perguntar porque você foi igual a Einstein. Vai te perguntar por que você não foi Sheldon. E aí, nesse perguntar por que você não foi Sheldon, é a gente se colocar assim, o que o meu filho precisa ser? O que eu preciso apenas como aquele que cuida de uma flor e que vai fazê-la crescer, né? O que eu preciso apenas cuidar para ele florescer a partir daquilo que ele é, da aceitação das potencialidades dele, e não com esse troço de eu comparar muitas vezes nas palavras. Ah, porque o fulano é assim com você. Menino, faz isso. Você é mal criado. Ah, o teu primo é assim, o fulano é assado. Gente, o fulano não é. Sim. A gente tem mania de comparar os nossos filhos até com os pais. Normalmente, quando a gente diz, você fez esse negócio errado igual seu pai ou igual sua mãe, né? A gente nunca exalta a qualidade. A gente sempre tenta buscar uma comparação de uma coisa que a gente precisa ou quer corrigir. E Exatamente. Fazendo comparar não é violência. bom em sentido nenhum, né? Não é Não, bom não. comparar, nem se comparar, né? Porque cada um vive a sua realidade.
Não tem como, é como aquela frase, né? Roupa tamanho único não fica bom em ninguém. Roupa tamanho único não fica bom. Aprendemos essa, né, Jaque? Essa eu aprendi, né? Não fica bom em ninguém. Então, pronto, é assim mesmo. Não vamos nos comparar, nem fazer isso com os nossos filhos, nem com os nossos pacientes, nem com os nossos alunos, né? Cada um é Não, único. isso é E verdade. assim, e cada estratégia educacional, ela funciona de uma maneira única em cada lar. Não sou eu que vou dizer para a Alcione, tu vai usar isso, tu vai agir assim, desse jeito aqui, quando ele fizer isso, faça uma tabela de afazeres, coloque lá, não é assim não, né? Esse olhar mesmo individual e processual também, que vai se construindo esse caminho no caminhar, né? E que tem que estar sendo bom caminhar ali junto. Então, quando não está legal, a gente vai buscando uma outra direção. Mas é isso. Meninas, vai dar 10. Pronto. Então, quero agradecer imensamente, sem palavras, para agradecê-las, agradecer Jaqueline, que agora eu posso contar os bastidores. Eu convidei Jaqueline para a live ao vivo. Semana passada. Participando, né? Aí ontem ela me encontra ontem, ela, olha, não esquece, a live é amanhã. Eu, meu Deus, nossa! Convidei ao vivo e ela falou, meu Deus, eu nunca fiz uma live, não sei o que, será que vai dar certo? Jaqueline, calma, vai dar tudo certo, né? Fiquei tá preocupada com a performance, né? Porque ela tem toda uma desenvoltura. Eu acho que eu não tenho essa performance toda. Aí ela, não, é uma conversa e tudo. Aí, então, eu vou me arriscar. Pronto, olha aí, ó, agora tu já gostou. Eu tenho a impressão que eu estou numa chamada de vídeo com os colegas. Tá vendo? É um bate-papo descontraído. Não é? Facilita. Pois é, eu acho que facilitou, porque eu já tinha uma certa intimidade de assistir vocês nas lives, né? Então eu já tô íntima. Alcione, eu quero também te agradecer assim imensamente pela tua disponibilidade, né? Pelo teu alto astral, pela tua forma de trabalhar e de relatar muitas experiências, né? Porque muitas vezes não era a Alcione profissional que estava falando, muitas vezes não, sempre era a mãe que estava aqui, uma mãe com um sem número de experiências, uma trajetória que tem muitos sucessos, né? Mas os sucessos foram conquistados com muito trabalho, trabalhando em dobro, né? E trabalhando muito, trabalhando em dobro, né? E eu fico extremamente feliz de compartilhar esse momento contigo, porque a Crescer, ela nasceu de um sonho, né? Ela nasceu de um sonho de dar, de poder proporcionar às famílias, porque aqui a gente tem essa visão de que a gente não atende pessoas, nós atendemos famílias, né? Um atendimento diferenciado, um atendimento único, um atendimento que leve em consideração as peculiaridades de cada um. Então, a nossa equipe, que por enquanto ainda é um pouco pequena, nós temos Jaqueline, eu, Jaqueline, né, que começamos essa empreitada aqui. Temos a Scarlett, que é a nossa psicopedagoga e também neuropsicopedagoga, assim, uma pessoa extremamente incrível, extremamente capacitada.
Temos a Adriane Nobre também, que é psicóloga, mas de adultos, né? Que é uma pessoa também de muito conhecimento e que tenha uma vibe assim também muito pacificadora, como Jaqueline. Eu acho que de nós todas, eu sou a mais agitada de todas, né? E eu sempre digo que, às vezes eu ligo para Jaqueline e falei, Jaqueline, me diz aqui, eu tô errada na minha interpretação ou eu tô certa? Ela, não, tá tudo certo. Eu digo que ela é muito o meu equilíbrio, sabe? Aqui, ela, às vezes eu interpreto uma coisa e eu fico na dúvida. E esse método de trabalho que a gente tem aqui, de sentar, de discutir, de montar as coisas, de fazer reunião de equipe, para alinhar. Aqui na Crescer, para quem não sabe, até o nosso protocolo avaliativo, ele foi discutido em equipe, para que todo mundo tenha a oportunidade de mostrar por que esse teste é melhor do que esse. O que eu vejo nesse aqui que eu acho que naquele ali está faltando? Então, nós temos esse tipo de trabalho colaborativo aqui. Jaqueline falou de uma coisa que eu acho que eu nunca comentei aqui. Nós temos o programa de orientação parental, que inclusive foi um programa pensado pela Jaqueline, né? Porque ela entende que os pais precisam dessa orientação. Então, temos aqui também o programa de orientação parental. Ele é extremamente importante, principalmente para as famílias se entenderem. Elas conseguem se enxergar, se ouvir. E isso para os nossos pacientes é vida, né? É mudança de comportamento, porque muitas vezes eles refletem o que eles estão sentindo, porque eles muitas vezes não sabem comunicar como vocês falaram. E, assim, Jaqueline me ensinou, dentre muitas coisas, é que ninguém pode estar 100% programado no sim, nem 100% programado no não. E esse é um equilíbrio que a gente tem dificuldade para chegar, mas a gente consegue. A gente consegue. E se a gente não conseguir, a gente busca ajuda. E para finalizar as minhas palavras, Jaqueline também me ensinou a teoria da garrafa. E eu não tenho nenhuma garrafa por aqui, mas eu tenho esse copo aqui, ó. Uma vez ela disse assim para mim, amiga, a gente é igual uma garrafa, digamos que seja igual um copo. E aí a gente enche de água e com o passar do dia a gente vai consumindo essa água, é igual a nossa paciência. E ela vai acabando. Só que a gente sempre encontra uma forma e um momento para reabastecer esse copo para que a gente não fique com sede. E a nossa paciência, a gente está encontrando um momento para reabastecê-la. E as nossas forças, enquanto mães, enquanto esposas, enquanto família, a gente está encontrando um momento de reabastecer as nossas famílias. Se vocês não estiverem encontrando, nos procurem, porque nós podemos ajudar, com certeza. Alcione, imensamente grata. Imensamente grata. E vamos Obrigada. marcar um chá presencial, viu, Alcione? Quero te conhecer pessoalmente. Com certeza. Agradecer a todos os participantes, especialmente o vereador Ribeiro Neto, que esteve conosco até esse momento, porque tem muitas coisas que a gente precisa dentro do movimento, né? Do apoio político, da oportunidade dessas parcerias que são extremamente significativas, porque ninguém sozinho consegue realizar nada, né? A gente só consegue a partir desse estender as mãos. E é isto. Prazer conhecer você. A gente vai marcar para a gente se encontrar. Vamos marcar. Temos muitos projetos em andamento. Temos outros projetos em andamento. Eu já vou te cobrar, já que tu faz programação em live. Gostaria de te solicitar um espaço. Vamos fazer um carnavalzinho atípico para as famílias atípicas.
Bom demais. Já gostei. Inclusive, tinha a Claudiana na live. A Claudiana entrou bem cedinho, não sei se ela ainda tá aqui. E ela faz o carnaval da inclusão, o bailinho da inclusão. Gente, me perdoa, Claudiana, se eu estiver falando o nome errado. Mas eu vi no teu Instagram, porque nós somos esse tipo de terapeuta. A gente dá, olha o Instagram da família para ver tudo. E aí eu encontrei esse registro. Pois vamos planejar esse carnaval. Tô louca para levar meu adolescente. Ano passado, deixa eu só contar essa história rapidinho. Ano passado eu estava vestida de Babalu. Ó, muito bem. Tá vendo? Ó, lançou a ideia, já tem aqui, ó. Colocou aqui, estou à disposição para apoiar o movimento. Ribeiro Neto, obrigado. Tá vendo? Não nos falta mais nada. Já tem a força de vontade, já tem o apoio. Perfeito. Falta só a data. Vamos colocar só a data, vamos organizar e falar com o vereador, porque eu acho que seria legal colocar um carnaval atípico para as famílias, porque eu digo assim, eu fui em todos os parquinhos, como é que agora eu não vou me divertir com o adolescente? E esse espaço de inclusão, ele é necessário porque a gente coloca um som mais baixo, um ambiente mais adequado para a gente fazer esse movimento de fato de inclusão. E ano passado eu estava vestida de Babalu dançando no Tio Bita, né? Aí a mãe de uma amiga minha foi falar, disse assim, a Alcione tá lá no Tio Bita. O quê? Ela foi para Codó? Ela está com o macumbeiro? Ela achou que fosse o Bita. Tem o Tio Bita? Tubarão. Hã? Sim. Pois Lá em Codó. lá em Codó. E quando, na verdade, eu estava dançando Tio Bita do Mundo Bita. Mundo Que Bita, lá no Tropical, não era? Então, foi lá no centro, acho que teve. Acho que foi. Ó, o Ribeiro Neto já colocou aqui um espaço à disposição, que é o Espaço Jovens do Futuro, para a gente ir lá conhecer. Vamos sim. Pois já vou marcar, viu, vereador? Perfeito. Vamos chamar. A gente vai conhecer o espaço. Jaqueline, a gente já leva aquele bom bolo de macaxeira para tomar com café. Já sentamos e nos reunimos. Pronto. Temos uma festinha, convidamos as crianças para ser maravilhoso. Pois é isso. Vereador, Obrigada. muitíssimo obrigado mesmo. E assim, também gostaríamos de convidar o senhor para conhecer o nosso espaço, aqui na Coama, a gente pode falar no direct. É um espaço também de muito acolhimento, de escuta ativa, para que a gente sabe, a gente trabalha com isso já há bastante tempo, e a gente sabe o quanto as nossas famílias precisam. É muito bom saber que existem pessoas como o senhor à disposição e na luta por uma causa tão digna e tão justa. Maravilhoso. O vereador também tem projetos de lei, mas aí vai ser um momento para uma outra conversa que tem bastante coisa, eu acho que é uma parceria bem legal de ser feita, da gente convidar todas as famílias, convidar as outras entidades também, e fazer uma grande festa de inclusão. Vai ser ótimo. Até mais. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, meninas.